Mateus capítulo 18. E o versículo 21. Talvez você já viu aqui o banner, 70 vezes 7. Você já sabe o que significa isso, de acordo com o ensinamento de Jesus, amém? Você ajuda aí o pregador, irmão. Não tem um Gatorade não aqui no lugar da água? Tô brincando. É uma água de coco, gente, eu vim de fora, né? Amém? Quem encontrou aí, dê um glória a Deus. Diz assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Jesus responde: até 7 vezes. Não, aliás, até 7 vezes. E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado ao certo rei que decidiu acertar conta com os seus servos, e quando teve início o acerto foi trazido à sua presença, e o que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Verso 26. O servo, então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora, livre. Só até aqui. Querido, você já viu essa passagem? E creio que você já refletiu aí em cima dessa passagem. E acredito que você já perdoou aí 70 vezes 7. Mas talvez você se deparou diante de uma situação impossível ao seu alcance de você perdoar. Pelo fato de ser uma situação muito difícil, complicada, aí você está diante dessa situação e você não consegue liberar perdão de jeito nenhum. E todos nós, quando temos essa dificuldade de liberar perdão na vida de alguém, a primeira pessoa que eu e você lembra é de procurar os nossos líderes e passar a situação para que você seja ajudado e você perdoe aquela pessoa que ele fez um mal ou lhe trouxe algum problema que você não conseguiu resolver. Quem já teve diante de um problema assim? Só eu, irmão? Ah, não, glória a Deus. Depois vocês têm que caçar aí um problema, viu? Irmãos, e todo problema que está diante de nós não é para nos matar, mas é para nos fazer forte e ao mesmo tempo você perdoar e conseguir resolver a situação. E o que me chama mais atenção nesse texto é que Pedro se coloca diante de Jesus e ele fala: Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes. Por que 7 vezes, irmão? Mas o que me chama mais atenção não é Pedro fazer essa pergunta, que tem que perdoar 7 vezes, não. O que me chama a atenção é que Pedro estava passando por um problema difícil e ele sabia onde encontrar a solução. E a solução não era diante dos seus amigos, do seu irmão, sabe, da sua esposa, da sua sogra, até porque sua sogra estava impossibilitada de resolver qualquer situação para ele. Mas ele procura Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus diz a ele: olha, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. É quanto, irmão? 490, né? Cadê aí os matemáticos? 490, né? Imagina, irmão, num dia você perdoar uma pessoa 490, cara, que
Esse irmão aí, ele deve estar... Mas isso é importante. Jesus falou isso porque talvez isso seria a maior dificuldade de Pedro na sua caminhada, era liberar perdão. Irmão, se você for ver as escrituras, você percebe que Pedro tinha dificuldade com os soldados romanos que cobravam imposto. E talvez a pessoa que cobrava imposto de Pedro era a pessoa que o Pedro tinha mais raiva. Imagina, irmão, você está devendo uma dívida e a pessoa te cobrar. Eu ficava zangado. Irmão, para de me cobrar, quando eu tiver eu te pago. Misericórdia, né? Aí você imagina, irmão, Pedro diante do cobrador de imposto. Esse cobrador de imposto perturbando Pedro todos os dias. Você tem que pagar o imposto. Você tem que pagar o imposto. E Pedro se revoltou com essa situação. E aí ele se coloca diante de Jesus. Claro que Jesus sabia o que se passava no coração de Pedro. O que se passava no coração de Pedro era uma revolta, porque tudo que ele estava fazendo dentro de um barco, no alto mar, era pescar para poder pagar suas dívidas. Talvez você se coloca no lugar de Pedro. Poxa, mas ele não pescava para comer, para se alimentar. Também, mas o que Pedro fazia no alto mar, dentro de um barco, era pescar para quitar suas dívidas. E ele se coloca diante de uma situação. Só que o que me chama mais atenção é que Pedro procura Jesus, e Jesus diz assim: olha Pedrão, você vai lá, perdoa 70 vezes 7. Você sabe o que significa isso, irmão? Na língua hebraica, 70 vezes 7 significa perdoar e continuar amando. Irmãos, pensa num trem difícil, você perdoar e continuar amando. Eu tive diante de uma situação de um cônjuge. Imagina só, o homem traiu a esposa. E depois ele teve que contar toda a merda que ele fez. Olha, mulher, eu traí mesmo. Foi uma coisa difícil, muito difícil. Mas hoje eu me coloco diante do Senhor e lhe peço perdão. Irmãos, imagina só, a mulher ouvindo essa cagada que esse cara fez. Se eu fosse uma mulher, acho que não tinha mais cabo de vassoura não, irmão, eu tinha quebrado todinho. Mas aí, irmãos, existe mulher que ama tanto, que dá mais uma chance para esse abençoado, para recomeçar e continuar a jornada no casamento. Foi mais ou menos isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, perdoa. Perdoa, porque você vai pegar bastante peixe. A Bíblia diz que Pedro pegou 150 peixes. Agora, porque eu não sei que a Bíblia menciona isso. Mas ele pegou, conseguiu pagar os impostos e ser feliz. Irmãos, essa passagem aqui, ela mostra que o que Jesus estava ensinando para Pedro era: Pedro, ama. Antes de você perdoar, ama. Porque se eu perdoar sem amar, irmãos, é apenas um remorso. Eu vou continuar odiando aquela pessoa. Pense como, cara, eu estou com a raiva do Fabrício. Quando eu sair desse culto, eu vou dar uma surra nele. Você sabe por quê, irmão? Porque eu não perdoei com amor. Foi apenas com remorso. Irmão, se eu fosse contar tudo que fizeram com a minha pessoa, eu não amaria nenhuma das pessoas que me fizeram mal. Dizer, filho da jumenta de bala alta, me paga. Depois a gente se encontra lá fora. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, Pedrão, ame antes de perdoar. Irmãos, é tão simples falar isso, mas é difícil você praticar isso. Você sabe por quê, querido? Você sabe qual é a nossa intenção? Os dias de culto, quarta, sábado e domingo, é vir simplesmente aqui procurar Deus. Irmãos, eu quero deixar algo claro, e você pode ir a fundo nas escrituras. Dentro de um templo você não procura, você não encontra Deus. Até porque Deus não habita mais em tenda.
muito menos num templo como esse. Você vem aqui, irmãos, nesse templo para estar em comunhão com a pessoa que está do seu lado. Diga para ele aí, você está aqui para estar em comunhão. Irmãos, você sabe por quê? Que dentro desse lugar você não encontra Deus? É simples. Porque por meio de Jesus, Ele decidiu habitar dentro de você. Um dia, eu quero contar essa história aqui rápido, de um grande missionário que estava no Velho Oeste. E ele estava cuidando de alguns índios. E de repente os índios veem uma chama de fogo muito tensa. E os bombeiros foram acionados para que chegasse até o local e apagasse o fogo antes que chegasse nas casas dos índios, que era de palha. Irmãos, e a história conta em um livro que eu estava lendo que um dos caciques da aldeia pegou e tocou fogo ao redor da aldeia. E o missionário foi e disse assim: por que você está tocando fogo se tem uma chama que está vindo ali? E o cacique disse: se eu tocar fogo aqui, antes que aquela chama grande chegue aqui, e se esse fogo se apagar, aquela chama que está vindo, não pega mais onde eu toquei fogo primeiro. E eu fiquei me perguntando, por quê? Irmãos, eu fui pesquisar a respeito. No Nordeste ali, uma região pegou fogo. E aquela região estava só cinza. Ao lado tinha um mato seco e eles tocaram fogo, pois o fogo não passou para a parte onde já tinha queimado. Você sabe onde eu quero chegar com isso, querido? Que se o Espírito hoje habita dentro de mim e dentro de você, não precisa mais eu ou a pastora, ou os meninos aqui, os líderes de jovem, que eu esqueci o nome agora. Perdão, gente. Está falando, gente, volte a queimar, não. Um simples devocional com Deus, eu posso voltar a queimar por Ele. Você sabe por quê? Porque Ele não habita mais em tenda, Ele habita dentro de você. E o lugar que já pegou fogo, irmão, não precisa vir um fogo de fora, porque o que está dentro de você pode te incendiar nesse tempo. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, você sabia que você tem que perdoar? Antes de você perdoar, você tem que amar, e perdoe 70 vezes 7. Irmãos, quem está entendendo aqui, dê um glória a Deus. Mas se você não estiver entendendo, eu quero te perdoar 70 vezes 7 também. Amém? Querido, e o que eu acho interessante é que Pedro não vai puxar conversa com seus amigos. Ele vai logo na fonte. Uma fonte ali, irmãos, inesgotável, sabe, irmãos, extraordinária, Jesus, o Rei. E aí o que me chama mais atenção é que quando Pedro se coloca diante de Jesus, Jesus dá um ensinamento profundo e simples, que mexe com a estrutura, que abala a primeira igreja de todo mundo, que é Pedro. Pedro sai de lá revoltado. Por que eu tenho que perdoar esse cobrador de imposto? Ah, miserável. Irmãos, e ele perdoa. Você sabe o que Jesus estava ensinando? Primeiro, ame. Segundo, perdoe. E depois conviva com essa pessoa. No século que nós estamos vivendo hoje, alguém lhe faz algo e você não quer mais papo com essa pessoa, porque essa pessoa lhe feriu. Irmãos, eu tenho vivido alguma situação familiar, e eu vejo a dificuldade de pessoas perdoar os próprios parentes, e ali existe uma revolta entre família. A dificuldade de você perdoar, de você amar, de você conviver. Poxa, caramba, por que você fez isso? Agora eu vou ter que viver distante de você. E não é isso, querido. Jesus ensinou algo para Pedro, que ele viveu até a sua hora de cruz, até a morte de cruz. Um exemplo disso, eu já ministrei isso uma vez aqui para o jovem,
E eu disse que quando Pedro nega Cristo, antes que o galo cante, Jesus já havia liberado perdão para Pedro. Quando Jesus se coloca diante de um assassino, Barrabás, Jesus já perdoou Barrabás. Olha, você está perdoado. Imagina só, querido, Jesus está ali diante da multidão, Barrabás também está diante da multidão, e a multidão escolhe que Barrabás seja livre e Jesus seja crucificado. Irmãos, se fosse eu diria assim: eu nunca mais vou perdoar essa multidão. Eu nunca mais vou perdoar esses fariseus, eu nunca mais vou perdoar essas pessoas que são miseráveis. Irmãos, imagina um coração humano sem Deus. Irmãos, nunca eu ia conseguir perdoar alguém. Mas sabe por que eu consigo perdoar uma pessoa hoje? Porque Cristo habita em mim. E em você também, por isso que você perdoa. Eu quero 2 jovens aqui rapidinho. Vem cá. 2 jovens. Vem cá. Certo. Tá aqui. Esse é Barrabás. Anda pra cá, Barrabás. Irmão, você já viu alguma criança com o nome de Barrabás aqui? Pois é. Hoje tu é Barrabás. Por você tá vindo aqui hoje. Ó. E aqui... Não, tu não merece ser Jesus não, com licença. Tô brincando. Fica aqui. Esse é Jesus, irmão. Certo? Irmãos, vocês é a multidão, o público. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem merece a liberdade? Cristo ou o assassino? Quem, irmão? Quem merece a liberdade, irmão? Quem? Gente, eu estou sozinho. Jesus. Então vamos lá. Quando eu falar sobre esse homem, vocês vão dizer o que, irmão? Crucifiquem. Crucifiquem. Bem alto. Toda a igreja vai, fala crucifiquem. Vai, irmão, fala crucifiquem. Não, para aí, gente. Por favor, me ajuda. Esse homem, ele merece a liberdade? Não. Ele merece o quê, irmão? Ele merece ser crucificado, né? Não, eu também concordo. Irmãos, esse merece a liberdade? Sim, né? Pois vai, meu filho, tu tá livre. Tira o cinto aí, Renato, vem cá. Bate nesse rapaz aqui. Obrigado, Vitor. Querido, foi mais ou menos isso aqui. Aí você percebe que Jesus sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele olha para um assassino e fala: olha, você está perdoado. Você não me deve nada. Você hoje é livre, deixa que eu vou morrer por você. Irmãos, eu fico olhando e percebendo algo. Como que Jesus teve essa coragem de morrer por uma multidão ingrata? Tanto aquela quanto a nossa hoje. Irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é de ir para a rotina e não de agradecer ao Senhor, claro, não todos. Mas alguns não têm esse hábito de agradecer a Deus, sabe, por Cristo ter morrido lá naquela cruz e você ter a vida que você tem hoje. Mas sabe por que você leva essa vida, esse suspiro? É porque Jesus perdoou seus pecados. Se Jesus fosse olhar para quem merece e para quem não merece, irmãos, eu não estaria aqui. Mas ele decidiu perdoar os nossos pecados 70 vezes 7. Se você pecou essa semana, ele já te perdoou 70 vezes 7, irmão. Jesus, ele não perdoa com remorso, ele perdoa com amor.
Jesus olha para você e fala assim: eu te amo, por isso que eu te perdoo. Imagina só você receber o perdão de Jesus todos os dias na sua vida. Imagina só eu e você temos um coração grato por Ele. É porque Ele nos ama, irmão. Aí você percebe que quando Jesus se coloca diante da cruz, a primeira coisa que Ele encontra é um ladrão. Talvez se fosse um homem, como tinha outro homem do lado dele, sem Deus no seu coração, esse homem que estava do lado desse ladrão, talvez ele disse assim: olha, já era para nós, irmão, nós vamos morrer, sem perdão, irmão, tu não vai ser salvo e nem eu também. E agora, de repente chega quem, irmão? Jesus. Aí Jesus olha para o ladrão da cruz e diz assim: olha, você está perdoado 70 vezes 7, pois hoje você estará comigo no paraíso. Se eu fosse você, eu dava menos glória a Deus. Irmãos, é por isso que eu começo a ver a Bíblia e vendo Jesus perdoando. Por que eu não perdoo as pessoas também, querido? Imagina só um ladrão sem esperança na cruz, e Jesus chega e fala assim: você estará comigo hoje no paraíso, perdoados estão teus pecados. Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 26 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Bora ler? Diz assim: e aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs: o que me dareis caso eu vos entregue? E lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procuravam Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Amém? Só até aqui. Você percebe, querido, que nesse texto existe um homem que se vendeu por 30 moedas de prata. Irmãos, o que vale uma prata hoje? Talvez você utiliza uma prata, mas ela não tem tanto valor quanto ao ouro. Ou tem? Não, irmãos, o ouro é mais valioso. Mas um dia, Judas se encontra diante desses homens e decide vender Jesus por 30 moedas de prata. Irmãos, que cara covarde, né? Como diz um bom maranhense, que caba safado, irmão. Vender por 30 moedas de prata. Irmãos, Judas se vendeu sua fé, vendeu o seu caráter e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Só que eu quero que você entenda algo aqui. Judas, ele foi perdoado, porque quando Jesus deu o ensinamento para Pedro sobre 70 vezes 7, Judas estava presente também. Jesus perdoou Judas. Você está perdoado 70 vezes 7. Só que, querido, uma coisa é eu entender o perdão do Senhor sobre a minha vida. Judas não entendeu que Jesus tinha perdoado ele com amor. Você sabe o que é amor, querido? Amor é o que Jesus fez com Judas. Imagina só, Jesus olhar para um homem traidor, que vendeu o próprio irmão na fé, que é Cristo, vendeu ele por 30 moedas de prata, e de repente saber que Jesus ia ser entregue para ser crucificado, irmão.
Aí você começa a analisar, irmãos. E Jesus olha para Judas e diz assim: eu te perdoo e continuo te amando. Irmão, só que existem alguns estudos que provam que Judas entrou em depressão psicótica, que de repente ele foi fazer o quê? Se matar com as suas próprias mãos. Querido, toda pessoa que sofre com esse grau de depressão, o pensamento que vem é de se matar, de pular de cima de uma ponte, entrar na frente de um carro e, sabe, perder a sua vida. Judas, ele entrou nesse nível que de repente ele olhou para Jesus e disse assim: eu não entendi o amor perfeito sobre mim. Eu não entendi o pacto da aliança sobre mim. Eu não entendi o ensinamento que você deu para Pedro. Eu não entendi o que é 70 vezes 7. Eu não entendi o que é um discipulado. Eu não entendi o que é uma consolidação. Eu não entendi o que é ser perdoado de fato. Aí de repente Judas pega e se mata. E Jesus sabia que isso ia acontecer? Sabia. E você diz assim: por que Jesus não interviu a situação, não impediu? Claro que Jesus impediu, irmão. Jesus ensinou para Judas que ele tinha perdoado ele. Jesus falou assim: olha, eu te perdoo, mesmo você ter me vendido por 30 moedas de prata, mas eu te perdoo, eu te amo. Me dá aqui um abraço e um beijo no rosto. Esse é o perdão. Irmãos, aí você olha e diz assim: então por que Judas se matou, irmãos? Porque ele estava decidido não provar desse amor 70 vezes 7. O perdão é o amor, querido. Não sei se eu vou pronunciar o nome do homem correto, Oswald Smith, né, que é um livro, Paixão pelas Almas. Quem já leu esse livro? Ele diz assim, que um dia ele estava numa região da África, e lá a primeira coisa que ele recebe quando ele entra em uma aldeia de uns africanos é uma panelada na cabeça. Mas não é panelada de comer não, irmão. E ele olha para aquele rapaz que tacou a panela na cabeça dele. Diz que a vontade era de voar no gogó dele e dar uns 3 socos. Mas ele olhou para aquela pessoa e disse assim: eu te perdoo, porque o meu maior propósito, o meu maior objetivo é ganhar essa aldeia para Jesus. Irmãos, o perdão de Cristo sobre mim, sobre você, e o nosso perdão sobre outra pessoa é com um propósito e um objetivo: de todos trabalharem para o reino. Se eu não consigo perdoar alguém, amar alguém, dificilmente nós estaremos juntos no reino. Eu estava lendo um livro do Luiz Hermínio. Eu sempre troco, eu sou meio aleatório, irmãos. Eu sempre troco os nomes. Paternidade para as Nações. Pronto. E tem uma frase que o Luiz Hermínio, ele diz assim: se eu não trabalhar com meu irmão sem querer revanche. Aliás, ele diz assim, eu vou resumir a história: se eu trabalhar para o reino, perdoando quem está do meu lado, sem querer ser maior de quem está do meu lado, eu nunca vou conseguir dar fruto para o reino. E ele diz mais: o maior problema da geração de hoje é disputa no reino. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem evangeliza melhor, quem canta melhor, quem pula melhor, quem dá grito melhor. E o reino vai diminuindo, e pessoas com seu ego vão crescendo. Você sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque Judas pensou que ele era maior do que Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e depois a ficha caiu. Ele entendeu que aquilo não era a missão
do reino, não era o propósito do reino. E o propósito do reino é eu estar com o Renato, com a Agnes, com a Mayra, com o Fabrício. Tem que dar mais. E dizer: estamos juntos pelo reino. Vamos crescer juntos em conhecimento. Você sabe por quê, querido? Porque o reino não é disputa, é perdão e crescimento. E aí você vai entender que quando... E eu fiquei assim pensando nessa frase que o Luiz Hermínio disse: como que eu vou querer ser maior do que meu irmão se eu não sei perdoar, querido? Se eu não sei amar primeiro? Aí você diz assim: eu vou para a igreja porque hoje eu vou encontrar Deus. Como, irmão? Aqui você não encontra Deus, querido. Você encontra Deus no seu devocional. Aqui você vai expressar o que você recebeu no seu secreto. Um dia você pode estudar a história dessas pessoas que pregavam o evangelho, que trouxe o avivamento. Essas pessoas primeiro buscavam no seu secreto, depois, quando ele estava diante do público, Deus se manifestava. E a primeira coisa que esses homens receberam era o perdão do Senhor. Eu tenho que perdoar também, querido. Querido, e você olha para Judas, um homem depressivo, que não compreendeu o perdão, e de repente ele se mata, porque ele não quis caminhar com o Senhor mais, porque, irmãos, não só a vergonha, mas o medo de ser criticado, ele decidiu tirar a sua vida. Mas existiu um homem dos 12 que entendeu o perdão de Cristo, que foi Pedro. Pedro foi orientado sobre perdoar 70 vezes 7, que depois que ele nega o próprio Cristo, ele começa a reunir os discípulos e entender o amor perfeito do Senhor sobre ele. Aí, querido, tem o seu vizinho lá do seu lado, ou um colega da faculdade que você não gosta, que você sabe que tem que perdoar, amar ele, levar ele para o reino, e você não faz isso. É tempo de perdoar e crescer no reino. Queridos, eu quero ler outra passagem. Lucas capítulo 15. E o versículo 1. Irmãos, e você percebe nesse texto que a melhor coisa que existe, esse texto que a gente vai ler aqui, é você amar com todo o seu coração e perdoar. Vamos lá? Olha o que diz aí. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. E, entretanto, os fariseus e o mestre da lei o censuravam, murmurando: este o saúdam e se mistura a pessoas desqualificadas, pecadores, e ainda partilha do pão com elas. E foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo e as 99 e vai buscar da que extraviou até que o encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, com alegria, com júbilo, rumo para casa, e ao chegar reúne os seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Verso 7. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Querido, eu quero frisar aqui nesse texto e encerrar aqui.
Você percebe que Jesus estava na mesa com pecadores e com pessoas que o julgavam porque ele era um homem de um caráter transformado, e na mesa com pecadores. E de repente você percebe que Jesus ele é criticado. Mas sabe que a maior alegria de Jesus não era ouvir as críticas que estavam ao seu redor, mas era de poder compartilhar a palavra e continuar perdoando aquelas pessoas. E ele usa uma expressão sobre a ovelha perdida, onde eu quero entrar. Uma ovelha se perde. O pastor deixa as 99 e vai à procura da ovelha perdida. Irmãos, de uma forma, monetariamente, o pastor não tinha necessidade de deixar as 99 e ir procurar aquela ovelha que se perdeu. Porque todo pastor daquela época era bem financeiramente, eles poderiam comprar 3 ou 4 ovelhas. Mas não é sobre ter dinheiro e comprar outras ovelhas, mas é sobre ter uma responsabilidade, sobre ter um amor e sobre perdoar aquela ovelha que se perdeu. Irmãos, essa ovelha, alguns estudos mostram que era uma ovelha rebelde, uma ovelha que quis sair do rebanho, onde tinha boa pastagem, onde tinha uma água limpa, onde tinha um cuidado de um pastor. Não, mas ela preferiu dar um rolê ali, fora do rebanho. Mas sabendo ela que a qualquer momento poderia ser pega, capturada por um urso, por um leão, ou até mesmo por uma pessoa. E Jesus encontra, e esse pastor encontra essa ovelha perdida, pega ela, coloca no colo, leva para o rebanho, chama a vizinhança e diz assim: vamos preparar a melhor festa, porque eu encontrei a ovelha perdida. E sabe o que isso significa? Talvez o pastor poderia ir com o seu cajado, encontrar a ovelha, e a primeira coisa que ele poderia fazer como pastor, com o seu cajado na mão, era quebrar a perna daquela ovelha e depois cuidar dela. É claro, irmão, ele poderia fazer isso. Ele poderia pegar o seu cajado, dar-lhe uma surra nessa ovelha, ovelha rebelde, ingrata, desobediente, mentirosa. Saiu para dar uma voltinha, despistou até o pastor e foi dar um rolê ali. Ele poderia dar uma disciplina na ovelha. Ele poderia sacrificar a ovelha e fazer um churrasco para a vizinhança. Eu lembrei do meu filho. Um dia eu vou descobrir quem foi o professor que ensinou ele aqui na salinha. Que ele chegou lá em casa: mamãe, papai, eu aprendi uma história. A história foi que o pastor achou a ovelha e fez um churrasco dela. Aí disse assim: meu filho, quem foi que te ensinou na sala? Não, pai, foi uma tia, que eu não vou dizer o nome da tia, tá? Tô brincando. Ele fez um churrasco da ovelha, foi, pai, e deu para a vizinhança. Como assim, moço? Que filho que tá lendo NVI, João Ferreira de Almeida. Segunda Pedro, né? Terceiro, o quarto. Não, pai, o pastor achou a ovelha e fez um churrasco dela. Mas, irmãos, mas faz sentido, poderia ter feito um churrasco da ovelha e ter chamado a vizinhança e dizer assim: olha, vamos comer essa ovelha, porque ela não pertence ao rebanho, porque ela é rebelde. Mas não, querido, o pastor pegou a ovelha, colocou no colo e disse assim: você está perdoada 70 vezes 7, pelo amor de Deus, não saia mais do rebanho, porque eu tenho um trabalho com outras ovelhas. Irmãos, e você percebe que toda vez que o pastor cuidava da ovelha, era perdoando a ovelha. Você já viu um vídeo que o pastor está atravessando a rua com a ovelha e a ovelha vem correndo, dá uma cabeçada no pastor? Talvez essa ovelha rebelde poderia fazer a mesma coisa com esse pastor, mas ele levou para o rebanho. Irmãos, quem está entendendo aqui, dê uma glória a Deus. Achando assim tão calmo.
Será o que é? Irmãos, e aí você vai percebendo que quando o pastor pega essa ovelha, coloca no colo, ele faz duas coisas que são extraordinárias. E perdoar é cuidar. Você sabe por quê? Porque o pastor pegou a ovelha e foi tirando os carrapichos. Tinha carrapicho na orelha, tinha carrapicho no pescoço, tinha carrapicho no bumbum, ele estava lá tirando. Tinha carrapicho, irmãos, no nariz, ele estava lá tirando. Eu quero cuidar de você, ovelha perdida. Mas antes de eu te levar para o rebanho, eu te perdoo. Irmãos, o pastor não tinha necessidade nenhuma de perdoar a ovelha. Se fosse eu, matava logo. Eu digo, não, acabou a carne, embora aqui. Churrasco. A única pessoa que eu não ia chamar para ir churrasco era a Micaela, né? Mas o Vitor, não ia não, para o churrasco não. Ia ficar de fora. 70 vezes 7. Aí você percebe, querido, que quando esse pastor coloca a ovelha, ele coloca ela no rebanho e ensina para as outras que é importante permanecer no rebanho e não sair dali. Imagina só quando Jonas foi chamado para ir para Nínive e de repente ele começa a fugir porque não quis obedecer a palavra. Só que antes disso, o Senhor faz com que ele seja engolido por um grande peixe. E depois volta à terra e o Senhor perdoa os seus pecados e fala assim, agora vá, faça o que eu quero. Imagina só Pedro revoltado com os cobradores de imposto porque eles estavam cobrando uma dívida. E Pedro revoltado com essa pessoa, Jesus ensina, perdoa. Vamos viver. Imagina só Jesus perdoar todos os fariseus porque criticavam, porque não gostavam do seu caráter, não gostavam da sua conduta, não gostavam da forma que ele falava. Irmãos, a verdade dói, claro que dói. Mas ao mesmo tempo Jesus estava libertando com a verdade. Por isso que Jesus olhou para todos e disse, olha, vocês estão perdoados, 70 vezes 7. Imagina só Jesus chegando na casa de Maria e Marta, e vendo ali Marta trabalhando, preparando a massa do pão, para fazer um pão, e Maria lavando os pés de Jesus. Jesus olhou para Marta e falou assim, está perdoado, Marta. Está perdoado porque você está valorizando mais o trabalho do que minha presença. Aí Marta, não Senhor, eu quero fazer um pãozinho aqui, bem quentinho, com um cálice aqui para o Senhor se sentir mais à vontade na nossa casa. E Jesus, não quero isso. Eu sou o pão da vida. Enquanto você está na minha presença e me conhecer, e mais profundo, você jamais terá fome. Não, querido, mas Maria se aproveitou da presença de Jesus. E Jesus olhou para Marta e disse assim, você está perdoada. Sabe por que Jesus perdoou Marta? Aí você fala assim, mas não fala de perdão aqui. Mas sim, querido, você vai perceber que Jesus perdoa Marta 70 vezes 7. Porque ela valorizou o trabalho e não a presença de Deus. Você está perdoado, querido, 70 vezes 7, por você passar a semana toda valorizando outras coisas e não valorizando a presença. Uma coisa que eu não posso perder é o fogo. A Bíblia diz que nos últimos dias, por causa da mentira, do engano, o amor de muito irão se esfriar, querido. Só que o amor que há dentro de mim mantém a chama acesa. Se eu valorizar o trabalho e não valorizar o Senhor, eu quero te falar que você está perdoado 70 vezes 7, tanto por mim quanto por Jesus. Mas saiba valorizar quem morreu por você na cruz. Irmãos, imagina só Pilatos não achar defeito nenhum em Jesus. Imagina só o cara lavar as mãos e dizer assim, eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse homem. Eu olho para esse homem e digo assim, uma criança.
um irresponsável, sabe, um mentiroso, um Judas da vida. Claro que ele poderia intervir a situação, olhar para Jesus e dizer assim: não, deixa esse homem livre, ele tinha o poder para isso. Só que antes que tudo acontecesse, Jesus olhou para ele: você está perdoado, eu amo a sua vida, eu amo a vida de todo esse povo que escolheu libertar um assassino do que um homem que tem poder, que tem vida, que tem amor, que sabe ensinar, que é mestre. Aí você percebe Jesus olhando para Pedro e diz assim: olha, Pedro, tem João, tem você. Eu poderia ensinar a João, mas eu quero que você seja a primeira igreja sobre essa terra, mas amando, perdoando 70 vezes 7. Você sabe por quê? Porque eu amo cada um de vocês. Irmãos, você percebe que Jesus perdoa todos, não, sabe? O que me deixa em crise e que eu percebo que eu tenho que amar mais a Deus é Jesus perdoando com a sua vida. Você vê Jesus sendo entregue por 30 moedas de prata. Jesus perdoa Judas com a sua vida. Você vê Jonas fugindo de Deus, não querendo cumprir a missão, mas você vê Jesus perdoando ele com a sua vida. Aí você vê Pedro negando Jesus antes que o galo cante, sabe? Antes que o sino toque, antes que os guardas troquem de turno, mas Jesus perdoa com a sua vida. Irmãos, Jesus nunca, por isso que Paulo diz que nós não temos que pagar o mal com o mal. Não, irmãos, Paulo disse que nós temos que pagar o mal com o mal, sim, não é? Não, querido. Paulo diz assim: olha, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com... Você sabe por que ele disse isso? Paulo estava dizendo assim: Jesus pagou o mal com a sua vida. Jesus perdoou com a sua vida. Jesus não foi, sabe, diante de Barrabás e matou Barrabás. Miserável, por que você não... Jesus morreu por ele também. Jesus perdoou, sabe, Barrabás com a sua vida. Jesus perdoou todos os fariseus com a sua vida. Jesus perdoou os mentirosos com a sua vida. Jesus não pagou com a mesma moeda. Jesus pagou com perdão, com amor, com alegria, com dignidade. Jesus estava na cruz do Calvário, olhou para um ladrão e disse assim: hoje você morre, você não entra no reino dos céus comigo. Não, Jesus olhou para ele e falou assim: você está perdoado, eu vou morrer por você. E Jesus perdoou com a vida. E por que que eu tenho que, sabe, olhar para o meu irmão e dizer assim: tu me paga, depois não resolve essa dívida, né? Irmãos, por isso que Jesus formou uma igreja. E eu encerro aqui. Era chamado até que o Ministério de Louvor. É 9 horas, né, que encerra? É 9, né? Eu já vou encerrar aqui. Irmãos, e aí você começa a olhar Jesus e diz assim: como que um cara perdoa com a vida, irmãos? Rapaz, é muita loucura, cara, mas isso é o amor de Cristo, é o amor perfeito. Eu me lembro de um dia que eu perdi o meu aparelho, sabe, irmãos, até tá no momento aí da Barbie, a minha capinha é rosa, porque também tem que tá curtindo, né? A Barbie, gente, eu ainda vou pro cinema ainda ver a Barbie. Sai daí. De rosa, né? E aí, irmão, você começa a ver, porque um dia eu perdi um aparelho caro, irmão. Caro porque eu quase que não pagava ele. E eu perdi esse aparelho. E eu descobri quem achou. E não devolveu. E todo mundo falava: vai lá, chama a polícia. Eu digo: não, ele está perdoado. 70 vezes 7. Irmãos, a igreja de hoje, ela tem que amar e depois perdoar. Você sabe por que eu nunca dei uma lapada no Vitor? Na bola? Porque
Eu perdoo ele, irmão, 70 vezes 7. Apesar das minhas canelas estar inchadas, mas ele está perdoado 70 vezes 7. Eu estou perdoando com amor, irmão. Se você não perdoa com amor, você não consegue conviver com a pessoa que lhe fez o mal. Jesus pagou com amor. Imagina só Jesus entregando a sua vida para perdoar os seus pecados. Você pecou um mês atrás, aí você se revoltou consigo mesmo e disse: eu não vou mais caminhar. Irmãos, não se trata disso. Se trata de você recomeçar após o seu erro. Se trata de você olhar para a cruz e dizer assim: vai valer a pena mesmo eu ter pecado aqui, mas vai valer a pena porque Jesus morreu por mim. Eu me lembro de um tempo, um ex-discípulo chegou e disse assim: olha, eu não quero mais caminhar, eu não quero mais continuar porque eu pequei, eu errei e tudo está difícil, e eu não sei mais o que é essa igreja. Calma, irmão, calma. Recomeça a partir daqui. Jesus já te perdoou, recomeça a partir daqui. O problema é que as pessoas olham tanto para o passado, olham tanto para o erro, olham tanto para onde tropeçou e caiu, olham tanto para as coisas difíceis que estão ao seu redor, não consegue olhar para Jesus, não consegue olhar para Cristo ressurreto, não consegue olhar para o Rei dos Reis, aquele que ressuscitou. Sabe, querido, eu sei que onde eu caí é onde eu preciso me levantar, mas eu quero que você entenda: Jesus morreu para que você fosse perdoado, para que você recomeçasse e para que você perdoasse também outras pessoas. É tão difícil olhar e dizer assim: olha, eu quero te perdoar. É mais difícil pedir perdão por um erro. Imagina só, irmãos, o orgulho é tão usado que você não consegue pedir perdão para uma pessoa que você errou com ela. Irmãos, talvez essa é uma das maiores lutas que existe na igreja. O Santo Agostinho um dia disse: perdoar não é difícil. Difícil é perdoar e amar e conviver com aquela pessoa. Difícil é perdoar e conviver com o comportamento daquela pessoa. Mas não se trata de eu perdoar, se trata de Jesus perdoar, que perdoou e amou. Por que eu não faço o mesmo? Sabe, querido, talvez pedir perdão por um ato, errado é difícil. Mas Jesus fez isso. É por isso que o Santo Agostinho disse que toda vez que ele pedia perdão, parece que uma espada afiada dividia ele no meio. É porque ele estava tirando um peso de cima das suas costas. É porque ele estava sabendo o que era amar de verdade. É porque ele olhava para Jesus e ele dizia: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Ele olhava para o seu irmão e dizia: eu te amo, Vitor. E sabe o que é o amor? É você perdoar mesmo você sabendo o defeito da pessoa que está do seu lado. Ele é mentiroso, ele é falso, ele é um enganador, mas eu continuo amando ele porque ele tem perfeição dentro dele. Todas as pessoas que erraram porque não são perfeitas, mas eu tenho que aproveitar a dignidade daquela pessoa. Eu tenho que amar porque dentro dela existe algo que me ensina. Não é o erro que me ensina, mas é algo bom, prazeroso, digno, que está dentro dessa pessoa que Cristo colocou por meio da sua cruz. Por isso que um dia Jesus olhou para um ladrão da cruz e falou assim: I love you, my brother. Eu te amo, meu irmão. Vamos estar juntos. Vamos conhecer Deus junto. Eu nunca me esqueço de um dia que eu cheguei no meu primeiro pastor que eu tive. E ele disse assim: Lucas, por que você está pensando em parar? Porque você errou.
Porque você não suporta viver com a situação ou com a pessoa que você errou. É difícil pedir perdão, né? Mas pensa, você vai provar da grandeza de Deus na sua vida. John Wesley um dia chegou debaixo de uma árvore e pregou um dos seus sermões. E esse sermão dele diz assim: se você não perdoar e não pedir perdão, você jamais irá provar do fogo e do amor de Deus. Isso é uma verdade. Se eu não perdoar, se eu não pedir perdão, eu nunca vou provar do amor e do fogo de Deus. Você vê vários homens, várias mulheres saindo da presença. Eu não estou mentindo aqui. Os líderes aqui, a pastora já tem percebido isso. Várias pessoas se distanciando do amor. Várias pessoas mudando de congregação. Chegou aqui na Batista, está aqui. Passou um ano, já vai para outra. Porque o problema não é quem está do seu lado. O problema é aqui. O problema é perdoar. Se eu não perdoar, eu não fico em lugar nenhum. Se eu não pedir perdão, eu não permaneço em lugar nenhum. Judas não permaneceu porque ele foi ingrato. Ele foi um mentiroso porque ele poderia chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, me perdoe, eu errei, eu te vendi. Tinha uma chance para Judas, tinha como Judas recomeçar assim, tinha, mas ele não quis, por causa do orgulho, da ingratidão, da soberba. Ele poderia ter tudo, ele poderia estar na história como um dos maiores apóstolos, como Pedro, como Tiago, como João, mas ele deixou um legado que não é agradável aos meus olhos e nem aos olhos de Deus, e por cima perdeu sua salvação. O orgulho pode tirar a salvação de você. E eu quero que você fique de pé onde você está.